Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga e terapeuta holística. Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal se vocês gostam do conteúdo de astrologia, autoconhecimento, terapias e energias. Bom, no vídeo dessa semana eu quero falar sobre o Quiron dentro do mapa astrológico. Por que eu quero falar sobre Quiron? Porque o Quiron dentro do mapa, ele vai falar sobre onde estão as nossas feridas. Aonde está a ferida da alma, que quando trabalhada se torna-se a cura. Seja a cura de alguém, seja a sua própria cura interior. Todo mundo tem um Quiron dentro do mapa. O símbolo de Quiron parece até uma chave. Então, vai mostrar muitas vezes onde você sofreu algum tipo de ferida, onde você se sente inferior, se tem, por exemplo, dores que retornam para sua vida, sensação de ineficiência, vergonha, rejeição, abandono. Sabe aquela dor que vira e mexe incomoda? Esse é o Quiron. E ele pede dentro do mapa consciência. Saiba que quando você entende o seu Quiron, no signo que ele está, a dor que você tem, a casa astrológica vai falar qual é a área da sua dor, né? Que é o seu Quiron. Quando você entende esse Quiron e você se trabalha, você consegue ajudar os outros. Ele é como se fosse um remédio para os outros também. Então, tantas pessoas que a gente conhece ao longo das próprias redes sociais mostram sobre isso, pessoas que passaram por certos processos, por certas dores, foram machucadas, mas fizeram daquilo ali motivação e inspiração para os outros. São aquelas pessoas que agradecem por ter passado pelos problemas difíceis, porque graças a esses problemas elas se tornaram quem elas se tornaram. Eu sou uma pessoa que tem um Quiron escorpião, eu ainda vou falar mais dele, mas eu tenho um Quiron escorpião na casa 8, então antes de eu passar por uma ferida escorpiana, de uma dor escorpiana, eu tinha uma vida. E aí quando eu trabalhei as minhas questões, quando o escorpião me ajudou a ressignificar, a me autotransformar, foi ali que eu comecei um processo de autoconhecimento e me tornei quem eu sou hoje. Terapeuta, sou astróloga, ajudo aqui nas redes sociais, dou aulas, sou professora. Ou seja, graças à minha ferida, ao meu Quiron, e entendendo ali a medicina dele, hoje eu também consigo ajudar as pessoas nas dores delas. E sou muito boa no que eu faço. Então, eu gosto muito do Quiron, quero trazer esse conteúdo hoje para vocês. Vou falar agora da história de Quiron, na mitologia, né? Porque ele atravessa também a nossa psique. Bom, quem era Quiron? Quiron na mitologia, ele era filho de Cronos, do deus Cronos, com uma ninfa. Dentro da mitologia grega, da mitologia romana, existiam muitas traições, coisas erradas. E Cronos faz algo errado no seu casamento, se envolve com essa ninfa e tem esse filho, vamos assim dizer, esse bastardo que é o Quiron. Porém, esse Quiron ele é metade homem, metade cavalo. Nasce então um centauro, mas o pai o abandona, ele não quer assumir a responsabilidade e a mãe também não. Nesse primeiro momento, o Quiron foi abandonado, ele se torna órfão. E sua primeira dor foi a rejeição, sua primeira dor foi o abandono dos seus pais. Em seguida, esse centauro foi adotado pelo deus Apolo, que era o deus Sol, e por deusa Artemis, né, a deusa Lua. Então, o Quiron ele foi adotado e ele se diferenciava de outros centauros. Nessa época, os centauros eles eram seres mais primitivos, o lado animal. Então, os centauros eles eram seres irracionais, eles só viviam à base de instinto, sempre estavam brigando, sempre estavam bebendo. Eles eram seres sem consciência. Porém, o Quiron, quando ele foi adotado, ele teve acesso a estudos, ao conhecimento. Então, ele era matemático, ele entendia de medicina, de ciência, de astrologia, de ervas, de física, e então ele se tornou um centauro sábio e no futuro ele se tornou mestre dos heróis. Ele foi professor de grandes heróis como Hércules e muitos outros. Ou seja, ele educava os deuses, ele educava os seus. E ele era considerado um sábio, um professor, um mestre que carregava isso. Porém, em um dia, acidentalmente, um de seus alunos o flechou sem querer. Então ele ensinava ali muitos deuses e um deles flechou Quiron na coxa, que é na parte mais animal, né, na sua parte inferior, a sua parte cavalo. E essa flecha,
ela estava embebedada em um líquido venenoso e machucou profundamente a coxa de Kiron. Só que ele não conseguia sarar 100% essa ferida. Mas ele também não morria. Apesar do veneno ser mortal, ele não morria porque ele era um deus. Ele era metade homem, metade cavalo. E o lado humano dele, o lado deus e tudo mais, é um lado imortal. Ele era filho de Cronos, que até sinal, é Saturno dentro da astrologia. Então, Kiron, ele conviveu com aquela dor por um tempo. E aquela dor chegou no momento em que ele precisou desenvolver ali uma cura, uma medicina. O que ele faz? Ele pega todo o seu conhecimento, pega tudo que ele sabe sobre ervas, sobre matemática, sobre medicina, tudo, e ele começa a desenvolver ali vários remédios para sanar essa dor da coxa dele. Ajudava, mas não curava 100%. Só que os remédios que ele ia criando, fazendo, manipulando, ele percebeu que foi ajudando também outras pessoas que também estavam passando por dores. Ou seja, devido à sua dor na coxa, ele começou a desenvolver tantos remédios, tantas fórmulas, que foi ajudando e curando muitas pessoas ao seu redor. Então é por isso que ele é conhecido por o curador ferido. E o fim dessa história, o fim dessa mitologia, é que existiu um deus que foi Prometeu, que roubou o fogo dos céus, né, o fogo dos deuses, e trouxe para os homens aqui na Terra, para os humanos. E Prometeu, ele foi punido por Zeus até o fim da sua morte. Então Kiron chega até Zeus e fala: olha, eu quero me sacrificar no lugar de Prometeu. E somente um deus poderia tirar a vida de outro deus. E compadecido, né, com essa empatia, com essa compaixão do Kiron, Zeus aceita o seu pedido e depois constela, né, o Kiron lá na constelação de Sagitário. E por fim, Kiron ajudou até o último minuto da sua vida o Prometeu, né, se sacrificou no lugar dele e sanou de vez a sua dor na coxa. Ou seja, o Kiron, ele foi um ser que uma dessas feridas primárias foi o abandono e a rejeição. Foi a sensação de não pertencimento e de inadequação. Então, o Kiron dentro do nosso mapa, a depender do signo que a gente tem o Kiron, a gente sente que a gente foi rejeitado, a gente sofreu alguma dor, alguém nos machucou, alguém nos feriu. Uma das medicinas do Kiron, a primeira delas foi não ficar no papel de vítima. Eu fui ferido, mas eu tenho que levantar e resolver isso. Então, existe um poder espiritual quando você tenta resolver e transmutar suas dores. Quando você tenta buscar respostas para sua dor, quando você sai desse papel de inferioridade, você encontra essas respostas. E muitas vezes existe um propósito espiritual por trás. Porque quando você começa a se ajudar, as pessoas ao seu redor também vão sentir. E o Kiron dentro do mapa, no signo que ele tá, vai falar como dói. Como foi essa flechada? Que tipo de dor você tem? E a casa astrológica vai ser a área onde te machucaram de fato, aonde você tem que olhar, curar, qual é a sua medicina interior. Então o Kiron dentro do seu mapa, ele fala onde você pode curar os outros, ajudar as pessoas, onde você tem que entender que você tem uma dor ali e que só cabe a você se autorresponsabilizar por essa dor e tomar providências. Então agora eu vou trazer, né, aqui o Kiron nos signos e também nas casas para vocês entenderem mais ou menos. Você tem o seu Kiron, pega aí no seu mapa para você ver se faz sentido com o que já aconteceu contigo ou não, ok? Bom, o primeiro Kiron é o Kiron em Áries. Áries, ele corresponde à nossa casa 1 astrológicas. Áries, ele é o signo da casa 1, ele é um signo de identidade. Então, uma das primeiras feridas do Kiron em Áries, ou Kiron na casa 1, é quando aquela pessoa, ela sente que ela teve dificuldade de afirmar o eu dela. O Kiron em Áries é aquela pessoa que se sente muito inferior, que não tem coragem, que toda vez que ela tentou se defender, se colocar, o outro veio e tirou esse poder pessoal dela. Porque Áries, ele é belicoso, ele é filho do deus da guerra, ele se coloca, ele se projeta. Quando eu tenho uma ferida aí, alguém me machucou até fisicamente. Posso ter uma saúde frágil, posso ter sofrido um acidente. O meu corpo também não consegue se posicionar. E muitas vezes o Kiron em Áries ou o Kiron na casa 1 é a pessoa que se sente inferior, tem complexo de inferioridade, tenta não chamar atenção e tem medo de agir.
A medicina desse Quirón em Áries é você ter mais autonomia sobre você. É sobre você ser autêntico. É sobre você ter coragem de ir sozinho. Se afirme. E aí você consegue ajudar as pessoas sobre a verdadeira autoestima, sobre a verdadeira confiança interior. Esse é o Quirón em Áries. Já o Quirón em Touro, normalmente as pessoas que têm Quirón em Touro têm muitas feridas na questão da autoestima, no seu corpo. Touro é o primeiro e o segundo elemento da terra, então é o espírito que habita o corpo. Então a pessoa ela se sente incomodada com o seu corpo, não entende muito de amor próprio, de valor próprio, é uma pessoa muito insegura. E Touro também remete à matéria. Então uma das feridas do Quirón em Touro é a escassez. O Quirón na casa 2, que a casa 2 é a casa de Touro, mostra muito isso. É aquela pessoa que passou por uma perda financeira. Eu tenho um exemplo de clientes que passou por alagamentos, aquelas chuvas que levaram todos os móveis da casa dela. Imagina um dia você sai de casa e quando você volta não tem mais nada. Essa ferida, este trauma é um Quirón em Touro e é um Quirón na casa 2. Então muitas vezes a pessoa, tudo que ela cria, tudo que ela consegue criar raízes, vamos assim dizer, ela se apega. Então um Quirón em Touro, ele ensina a pessoa a desapegar. Ele ensina a pessoa sobre valor próprio, sobre segurança interior, sobre lidar com a matéria, sobre crenças de escassez, sobre crenças de amor próprio também. Já quem tem um Quirón em Gêmeos, o Gêmeos ele é um signo de sociabilidade. É um signo do ar, ele quer falar, ele quer se comunicar. Então, claramente, uma das feridas do Quirón em Gêmeos é que ela teve uma comunicação bloqueada. Pode ter sido na infância, pode ter sido na escola, como ter sofrido algum tipo de bullying, mas é aquela pessoa que não consegue falar, tem muito medo de não ser validada, tem muito medo de mostrar para o outro que não sabe, ou ela até sabe, mas tem medo de ser julgada, medo de não ser entendida, medo de não ser ouvida. O Quirón em Gêmeos e o Quirón na casa 3 tem esse medo de se comunicar. Então, a medicina do Quirón em Gêmeos é assim, se expresse. Mostre, fale, a sua voz tem um poder de cura. Confia em si mesmo, confia na sua inteligência, confia na sua capacidade intelectual, se expresse. A natureza de Gêmeos é se expresse. Então é um Quirón de pessoas assim que gostam de estudar muito, são super intelectuais e às vezes não sentem que sabem. E eu vejo que são as pessoas mais inteligentes do zodíaco, mas ainda assim se sentem inferior. Então o Quirón em Gêmeos ele fala sobre trabalhar essa autoestima intelectual, vamos assim dizer, e aprender a se expressar ao longo da vida. Já o Quirón em Câncer, bom, Câncer ele tá ali, ele rege a casa 4 astrológica, e a casa 4 é uma casa que fala muito sobre o lar e a família. Então o Quirón em Câncer, ele tem uma dor familiar, tem um trauma de infância, pode ter sofrido algum tipo de rejeição, seja da mãe, muito provável que seja uma ferida com a mãe, uma ferida materna, como ter perdido a mãe, ou uma mãe que não deu amor, que não deu apoio, não deu acolhimento. Então essa pessoa ela se sente muito carente. Ela sente que ela não tem um lugar, então tem uma ferida de abandono muito grande. É muito parecido com a mitologia do Quirón. Pode ter sido órfão, ou pode ter convivido num lar que faltou amor. E a medicina do Quirón em Câncer, primeira coisa é você se nutrir, é você acolher sua criança interior. É você mimar a sua criança interior. O que a sua criança gostava de fazer? Ela gostava de andar de bicicleta, ela gostava de desenhar, de colorir. Então tem esse resgate interior e um processo profundo ao longo da vida de trabalhar a rejeição e o medo do abandono. O Quirón em Leão tem muita vergonha, porque Leão ele é um signo que se expressa. Ele fala, ele se coloca, ele tem um brilho pessoal. Então o Quirón em Leão é aquela pessoa que tem vergonha. Ela tem medo de se expor, ela tem uma ferida no brilho pessoal, então às vezes ela se expressou demais, ela se mostrou, recebeu críticas e aí ela deixou para trás os projetos e ela perdeu totalmente a fé nela mesma. A medicina do Quirón em Leão é a autoexpressão, é você entender que você é um ser autêntico, que você realmente se destaca das pessoas, porque o Quirón em Leão ele se destaca, mas você tem que dar valor aos seus talentos. Você tem muitos talentos, você é um ser criativo, você tem muito o que criar para o mundo, então não tenha medo de mostrar isso para as pessoas. Na área que você tem esse Quirón em Leão, você é fantástico, você é surreal de inteligente e de criativo e você tem uma força dentro de si que quer sempre mais, mais e mais. Então coloque energia, coloque luz,
se você tem um Quirón em Leão dentro do seu mapa. Quirón em Virgem. Uma das maiores feridas do Quirón em Virgem é as críticas, tá? Virgem, ele é um signo que ele busca muito as coisas corretas. Então, a pessoa ela já tem naturalmente uma tendência ao perfeccionismo. Se você tem um Quirón em Virgem, você recebeu muitas críticas ao longo da sua vida. Então, é muito difícil para você engolir as críticas. Talvez você se sinta como uma pessoa inferior, uma pessoa insuficiente. Você pode carregar uma culpa que você nem sabe de onde ela está vindo. Então, existe uma autocrítica muito profunda no Quirón em Virgem. Existe uma necessidade de ser perfeito o tempo todo, mas você não é perfeito. Pode ter nascido com problemas de saúde, porque Virgem ele é. Então, às vezes, desde a infância teve alergias, intolerâncias, asmas, bronquites, tudo que é Virgem, que é a natureza da saúde física. Mas a medicina do Quirón em Virgem é: aceite ser menos que perfeito. Aceite que as coisas serão da forma que tem que ser. Confia no processo. Busque se melhorar, mas sem aquela cobrança de não, eu só vou começar quando tudo estiver perfeito. Não, não é assim. A gente começa e depois a gente melhora. Então você é um ser imperfeito, mas que eternamente vai buscar se aperfeiçoar, evoluir, se melhorar. Então você também não pode se abandonar ao longo do processo. O Quirón em Virgem, muitas vezes, o Quirón na casa 6, ele se abandona. Ele começa a evoluir, ele se sabota. Então, a sua medicina é um dia após o outro. Faça de forma disciplinada, faça de forma virginiana, um pouquinho de cada vez. Já o Quirón em Libra, né, rege ali a nossa casa 7. Então, uma das maiores feridas do Quirón em Libra é de relacionamentos afetivos. É aquela pessoa que muitas vezes perde a sua identidade no outro. Então, o outro quer vermelho, ela quer vermelho. O outro quer azul, ela quer azul. Ela não sabe muito bem quem ela é. Então ela cede demais nos relacionamentos, cede demais a opinião dos outros e ela perde o senso de identidade dela. E aí perde totalmente o amor próprio e ao mesmo tempo cria muita dependência afetiva nos relacionamentos. Dependência com os amigos, dependência com os outros. Se um Quirón em Libra tá passando por algum problema no relacionamento, parece que todas as áreas da vida não importam mais. O Quirón na casa 7 especificamente. Então, as feridas ela vêm no relacionamento. As feridas elas pedem para que sejam vistas, curadas e olhadas. Pode passar por separações muito dolorosas. O outro, o parceiro, o marido, a esposa, a pessoa que você convive ali, que você tem um vínculo, pode ter te machucado. Então pode ter traição, pode ter mentiras. E tudo isso afetou muito a sua autoestima. Uma das medicinas de Quirón em Libra é trabalhar o amor próprio. É saber quem é você primeiro antes de olhar para o outro, porque tem muita projeção também, tá? E aprender a superar tudo isso. Bom, Quirón em Escorpião. Primeiramente, Escorpião ele é um signo que fala muito sobre coisas ocultas. Então, muitos segredos na vida de um Quirón em Escorpião. Então pode ter passado por traição, por mentiras, por coisas que estavam ocultas e de repente são reveladas. O Quirón em Escorpião tem muito medo do abandono também. Tem muito medo de ser íntimo de alguém, porque acha que o outro sempre vai abandonar. E tem muito medo da intimidade, tem muitos tabus, pode ter questões até com sexualidade. Muito medo do sexo, daquilo que é tabu. Mas lembra, Escorpião, ele fala sobre você entender que você tem uma força interior. Então é a capacidade de você se autotransformar, que é a medicina do Quirón em Escorpião. A capacidade de você sair do fundo do poço quantas vezes for necessário. Escorpião é o signo da Fênix, aquele pássaro que morre queimado e das suas cinzas ele renasce. Então o Quirón em Escorpião e o Quirón na casa 8 conseguem renascer. Vai pro fundo do poço algumas vezes? Vai, mas a gente aprende a renascer. E é importante ter muita confiança interior. As medicinas, as terapias holísticas, o lado oculto, a espiritualidade ajuda muito nessa alquimia interior do Quirón em Escorpião. Já o Quirón em Sagitário, ou Quirón na casa 9, Sagitário ele é um signo que fala sobre fé. Quem tem um Quirón em Sagitário às vezes se sente sem rumo. É uma pessoa que não tem um sentido, não sabe muito bem para onde quer ir. Então falta fé, falta também um lado espiritual livre, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que não têm fé em nada, tem pessoas que nasceram em ambientes que têm religiões muito dogmáticas, religiões muito severas, muito duras, então ela tem muitas crenças. Então é muito difícil para o Quirón em Sagitário enxergar a fé, entender espiritualidade sem a religião. Então muitas vezes ou a pessoa ela fica presa numa doutrina ou ela não quer saber de nada.
E ela vive totalmente à sombra de Sagitário. Uma pessoa sem limites, sem regras e sem nada. O Quirino em Sagitário tem que entender que Deus está em todas as religiões. A linguagem dele depende da linguagem do seu coração. Então, explore. Estude sobre outras filosofias. Se você não é cristão, vê o budismo, vê o taoísmo, vê o hinduísmo, vê o espiritismo, enfim, vai testando, vai vendo qual é a linguagem que Deus fala consigo mesmo. Não desista de buscar o que faz sentido e que te traga fé. Essa é a mensagem do Quirón em Sagitário e na casa 9. A medicina dele é a sabedoria interior, é a expansão de consciência. Quando você abre a portinha e espiritualidade na sua vida. Já o Quirón em Capricórnio ou o Quirón na casa 10. Bom, primeiramente, Capricórnio, ele é um signo muito exigente. Então essa pessoa, ela sofreu cobranças extremas. E tem dificuldade quando recebe muita cobrança também. Então pode ter essas cobranças no trabalho, que é bem típico de casa 10 e Capricórnio. Sabe aquele chefe abusador? Sabe aquelas pessoas que acham que mandam em você? Então o Quirón em Capricórnio, o Quirón na casa 10 tem muita dificuldade com autoridade. Não consegue lidar com pessoas mandando. Essa cobrança adoece um Quirón em Capricórnio. E também tem muito medo do fracasso. Às vezes abandona projetos porque acha que vai fracassar. E aí Capricórnio, ele fala assim, a medicina dele tenha maturidade interior. Confie em si mesmo. Você não precisa baixar a cabeça para qualquer pessoa, mas você não precisa abandonar a parte profissional por conta disso. Os traumas do Quirón em Capricórnio é muito sutil. É aquela pessoa que passou por um trabalho que até ia bem, mas teve algum tipo de abuso com alguma figura de autoridade. E aí depois, quando tem a oportunidade de trabalhar em outro lugar, arranja desculpas. Porque morre de medo de passar por aquilo de novo. Então o Quirón na casa 10 e o Quirón em Capricórnio, ele fala, não, amadureça isso. Siga em frente nos seus objetivos e nas suas metas e nos seus sonhos. E não precisa se cobrar tanto. Nem sempre vai ser assim. Já o Quirón em Aquário ou o Quirón na casa 11 tem muito uma ferida social. Então é muito comum o Quirón na casa 8 ou o Quirón em Aquário ter sofrido algum tipo de bullying na infância, na escola, bullying até com a própria família. Porque isso acontece. Se for um Quirón em Aquário na casa 4, pode ser que você tenha sofrido bullying na família. Mas existe a ferida também da rejeição social. É uma pessoa que se sente muito diferente, que se sente esquisito, fora da caixa, então tem uma sensação de eu não pertenço a nenhum lugar. E a medicina do Quirón em Aquário é o seguinte, seja autêntico, seja você, faça da sua forma, faça do seu jeito, encontre novas tribos, faça novas amizades. Tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem ser esquisito, tem outros esquisitos por aí. Diferente é querer ser normal, nesse mundo de loucos. Então o Quirón em Aquário, ele tem que entender isso. Não precisa se isolar, é um dos Quirons que mais se isola. Que às vezes está com pessoas legais que querem criar um vínculo de amizade, mas essa pessoa, ela se afasta, ela abandona. Ela fala, não, olha, eu sou muito diferente de vocês, eu quero ficar sozinha. Então não faça isso, Quirón em Aquário. Você tem uma missão de ajudar os outros. A sua medicina é você entender a sua autenticidade e você mostrar isso para as pessoas também. O que te faz único. E por fim, não menos importante, o Quirón em Peixes ou o Quirón na casa 12. Bom, primeira coisa, é uma pessoa muito confusa emocionalmente. Porque Peixes, ele é um signo do elemento da água. Ele rege a psique. Então a sua psique, ela fica um pouco bagunçada. É uma pessoa muito confusa. Não sabe o que é verdade e do que é mentira. Projeta muito nos outros. Então é muito comum que em Peixes, na casa 12, se auto-sabotar. Quando sabe que aquela terapia vai ser bom pra você, você se sabota. Quando sabe que aquele relacionamento vai ser bom pra você, você sai fora. Porque lá no fundo você sabe que isso vai exigir de você entrega na sua cura. E aí o Quirón na casa 12 mostra muito isso, uma insegurança com a cura interior, uma insegurança com até a espiritualidade. Feridas também no lado espiritual, por exemplo, ter entrado em lugares e religiões onde teve abuso espiritual, onde teve abuso psicológico, ou é uma pessoa que de fato sofreu abuso psicológico por alguém, seja por um marido, seja pela mulher, seja por um guia espiritual, por um xamã, por um pai de santo, eu não sei dizer, mas é comum no Quirón em Peixes ou no Quirón na casa 12 relatarem esses tipos de feridas. A questão é, você tem uma mediunidade, você tem um poder espiritual sim, de cura, que o Quirón em Peixes e o Quirón na casa 12 ele tem, mas muitas vezes você tem que ter coragem de usá-lo. E isso é através de estudos, isso é através da própria compaixão e do querer servir. É um serviço consciente, é uma espiritualidade consciente.
Então, se você tem esse Quirón, trabalhe o seu lado mediúnico, trabalhe o seu lado espiritual, busque ajuda, busque apoio, você pode ser esponja no lugar que você está. Então também educar a sua mediunidade é muito importante se você tem um Quirón em peixes ou na casa 12. Bom, por fim, o Quirón ele é então um ponto que ele vai falar sobre feridas profundas, sobre sensação de inadequação, mas que a gente tem que aprender com essa dor. A gente tem que se trabalhar, é uma ferida da alma que nós podemos transformar em remédio para os outros. E se você quer saber qual é o seu Quirón, qual é a casa que você tem ele, ou se você sabe e quiser comentar aqui comigo, fiquem à vontade. Eu agradeço a presença de todos vocês. Deixem comentários, sugestões para eu trazer de vídeos para as próximas semanas. Agradeço a presença de todos vocês. Vejo na próxima semana. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.